vocês, desculpe o atraso, boa noite, Mary Luiz, eu realmente corri bastante, são 18h48 agora, e olha, realmente me desculpe o atraso, 18h47 para falar a verdade. Vamos fazer uma revisão rápida de pé sobre a questão da proporção. Proporção é comparação de tamanho, nós temos que treinar proporções são importantes a gente treinar, certo? Quando vocês têm uma linha reta, vocês podem dividir essa reta em várias partes. Então vamos fazer uma reta, certo? Uma reta saindo agora. Vai, lembrando, a tinta está aqui. Ó, nós temos uma reta. Esta reta é o tamanho do pé que eu vou fazer. E esta reta eu vou dividir. Eu vou dividir em 2 partes e meia. Então tá. Ó, uma parte. Na proporção, a gente tem divisão e multiplicação. Tipo o dobro, a metade, 1/3, 3/4, certo? Então, proporção fala sobre frações e sobre multiplicações. Aqui tem uma. Aqui tem 2 e aqui tem meio. Forma. Se eu pegar esse comprimento, colocar aqui, eu tenho a 90 graus. Eu acabei de levantar essa reta. Perfeito? E ele está num ângulo reto. Então é ótimo para fazer retângulos. E se eu colocar aqui esta reta paralela a esse canto ou a parte de baixo, e eu completar aqui a 90 graus, eu vou ter um quadrado. E aqui eu tenho um outro quadrado. E esse aqui, que é a metade do tamanho disso daqui, ó. Metade do tamanho. Pronto, agora está metade. Eu tenho uma parte pequena. E é bem nesta parte aqui, pequena, que eu vou fazer esta oval. E aqui vai ser o calcanhar. Logo, nós estamos trabalhando com esta parte aqui, como um calcanhar. Hein? Acham que é simples isso aqui, ó? Eu faço um quadrado, 2 quadrados e meio quadrado. E a ponta do pé? Nesta ponta aqui, bem aqui, ó, é o lado maior. E aqui, eu vou fazer uma curvatura, assim. Esta curvatura é porque o dedo mínimo vai estar aqui, ó. Praticamente é essa oval colocado menor aqui. Esse é o dedo mínimo. E entre o polegar, que se eu pegar esse espaço, dividir no meio, colocar um pouquinho mais para cá, eu vou definir o tamanho do meu polegar com esta oval. Veja, eu tenho um tamanho maior, um tamanho menor e um menor ainda. E isso daqui. Mas eu não estou pedindo muito, só estou pedindo você dividir por 2 ou por 3, e aqui agora vai ter 2,5. É só isso, artista. Então vamos fazer um quadradinho, e esse quadrado vai ser uma das falanges, uma das tarsos, que vai estar aqui, ó, seguindo. No caso do polegar, nós temos a primeira. Aqui, ó, no indicador, a gente vai fazer também, assim como vamos fazer no dedo maior, no dedo anelar e no dedo mínimo. Aí nós temos essa curva, que é um pouco menor. E nós já temos o pé aparecendo. Essa inclinação é um pouco menor que a inclinação de cima. De novo, o que eu fiz? Eu fiz um quadradinho aqui e um segundo quadrado aqui. Um quadradinho aqui e um segundo quadrado aqui. Um quadrado e um segundo quadrado. Foi isso que eu fiz. Viu como ele diminuiu? Olha só, ele diminuiu o tamanho. Aqui ficou um espaço. E aqui não está encostando nessa lateral. Mas ele tem que encostar. Então, vou fazer uma curvatura para encostar. Pronto. Acabei de fazer uma curvatura. Lembra que eu comentei que na mão aqui você tem uma espécie de bumbum aqui nesta parte? Aqui no pé, essa espécie de bumbum vai acontecer bem aqui, ó. Bem aqui. Novamente, você tem uma elipse. E uma elipse, uma oval. Nesses 2 pontos. Aqui eu vou deixar plano. E tá feito. Parece que tá complicando, né? Parece que sim. Beleza. Se o polegar está desse lado, esta linha vai encurvar para cá, vai encurvar para dentro e vai sair nesse espaço. E aqui desse lado, eu vou tentar deixar mais com uma ponte reta assim. É isso que nós vamos ter que treinar. É esse movimento. Tá certo? Olha, está aí o pé. Perfeito? Existem algumas variações anatômicas. Existem, por exemplo, veias que podem aparecer. Existem as unhas. E existe a perspectiva. E para fazer a perspectiva, nós temos o cubo. Querem ver uma coisa? Este aqui, este retângulo, tem esse tamanho. Tem esse tamanho. E aqui está maior. Só que o nosso querido calcanhar
está aqui. Olha o que aconteceu aqui. É nesse espaço que ele está. Deixa eu desenhar fora isso. É esse espaço que ele está. Percebe que é quase um pequeno quadrado? É quase um pequeno quadrado. Então, esse espaço aqui do calcanhar formou um quadrado que mede a metade dos dois outros quadrados. Alguma dúvida sobre isso? Espero que não. Vamos dizer que é bem aqui que está o calcanhar. Aqui temos este retângulo que nós já aprendemos a fazer ele. Para fazer ele, lembram? É assim. Vocês fazem um eixo menor. Esse eixo menor é esse aqui, ó. E bem aqui vocês fazem um eixo maior. E esse eixo maior é esse aqui. Certo? Aí vocês ligam os cantos. Desse jeito. Esse aqui é paralelo a esse canto, paralelo a esse canto. Viram? Tá. Então, esse daqui é isso daqui. Agora eu vou duplicar esta linha para cá. Uma vez, duas vezes. E esta linha aqui, eu vou fazer paralelo aqui. E esta linha aqui vai ter que ter o mesmo tamanho que esta. O mesmo tamanho. Meça se for necessário. Por quê? Porque aqui, acabei de formar um quadrado maior. Ó, eu acabei de fazer este quadrado aqui. Viram? O outro quadrado é o mesmo tamanho que este. Logo, é só fazer. Veja essa linha, que é igual a esta linha, que é igual a esta linha. Aqui está. E agora? E agora nós vamos trabalhar com o que a gente estava trabalhando, que é a forma do pé. Então vamos lá. Aqui está o calcâneos, o calcanhar. Aqui está a ponta do pé. Não é? Ponta do pé, esta linha. Não tem problema isso? Vai ter se você não souber fazer isso daqui. Para fazer isso, um ângulo menor e um ângulo maior. E quanto mais diferente ficar este com relação a este, mais inclinado isso daqui vai ser. Certo? Beleza. E agora? E agora, o que nós temos? Esta curva aqui. Esta curva. Bem aqui, ó. E esse daqui ele vai ligar fazendo essa planta de pé. E do outro lado, ele vai subir até chegar ali. Aí está o pé em perspectiva. E os dedos? Aqui é a metade. Um pouco para cada metade. É bem aqui que está o polegar. Aqui está o dedo mínimo. E aqui até aqui eu divido em 3 partes. E agora? E agora nós vamos fazer o bumbumzinho. Esta parte aqui, ó. Olha onde que ele está. Bem no meio daqui, indo para lá. Bem no meio aqui, vindo para cá. Ó, é aqui. Eu acabei de colocar ele em perspectiva. Então, de resto, é aquele quadrado. Aqui eu faço 2 quadradinhos. Aqui ele diminui um pouco. Aqui ele é tão apertado que ele fica pequenininho. E aqui está a nossa pegada. Foi claro? Tá. Vamos fazer isso aqui de uma forma diferente agora. Espera aí. Veja. Vou repetir todo esse processo para vocês decorarem. Vamos lá. Eu vou fazer isso daqui. Esta linha. Um pouquinho diferente, mas a mesma coisa. Tá aí. Esse daqui. Eu vou levantar. Não, desculpa. Deixa eu fazer de novo. Porque vocês têm que saber fazer esse retângulo bem certinho. Tá? Então, vê. Eu faço uma linha vertical pequena. Uma linha vertical horizontal bem maior. Quanto maior a diferença entre esta linha e esta linha, mais em perspectiva fica. Obrigado pela rosa. Caramba, valeu, valeu. Tá certo? Então, quanto maior a diferença, melhor. E a partir disso,
eu consigo trabalhar com o quadrado. Assim. Eu faço um quadrado ligando a extremidade. Tem que chegar na extremidade. Tá aqui o quadrado. Viram? Tá bom? Tá aí o quadrado, não é? Se eu dividir aqui, ó, eu dividi o quadrado no meio. Eu tenho a metade. Tá bom? Então, se eu pegar, fazer uma vertical assim, prolongar esta para cá. Agora eu tenho 1,5 quadrados. Ou, ó, eu vou fazer o quadrado certinho, veja. Isso daqui é 1 quadrado, não é? E este é meio quadrado. 1,5 quadrados. Se eu fizer novamente, vertical, prolongo este, encosta aqui, vou para lá, eu tenho 2,5 quadrados. Certo? Tá. Vamos fazer o pé, então. Aí vai. Vou pegar o preto mesmo. Aqui, eu tenho esta curva nesse quadrado menor. Então, ó, aqui eu imagino esse quadrado menor e faço essa curva. Tá aí a curva. Legal? Esta curva vai fazer esta volta até chegar aqui, ó, nesta linha. Esta curva vai fazer essa volta até chegar nesta linha. Perfeito? E agora? Bem aqui, eu tenho o polegar. O polegar. E vamos voltar à aula de mãos. Desta vez, esta banana vai ficar muito grandona, ó. Ela parece uma mexerica, um gomo de mexerica. Ela parece um dente de alho. Então, bem aqui, eu faço esse dedo. Este é este, que é esse aqui. Aí está. Beleza? E agora? Eu tenho isso aqui, ó. Então, eu tenho isso aqui, que faz a ligação entre este e este. Tá surgindo? Eu acho que sim. Vocês também acham? Beleza. O dedo mínimo tá aqui, nessa curva. Ele tá bem aqui. Ele vai subir e ele vai ficar aqui. Entre essa parte e essa parte, eu divido em 3 partes e eu tenho 3 dedos que vão subir. Tá aqui, os 3 dedos. Esses dedos, eu vou fazer esse movimento, ó. Dedo número 1, dedo número 2, dedo número 3, dedo número 4. Tá aí. O dedo número 1, 2, 3 e 4. Aqui, eu tinha aquela volta, lembra? Que é essa volta aqui, ó. Tá vendo esse ponto? Tá aqui. Eu vou levantar isso daqui, colocando mais ou menos essa distância. E aqui em cima, eu vou fazer um fechamento menor. Assim. Eu faço o copo. A partir desse copo, eu puxo isso aqui. Vamos reforçar só a parte de trás. A parte da frente vai ficar diferente. Vamos lá. Só a parte de trás. Aí está. Olha como ficou legal. Parece que está surgindo, né? Parece que está dando certo, não é? O que vocês acham? Está funcionando? Vamos rever uma coisa. Veja esse aqui. Do lado do polegar, o osso é maior. Do lado do indicador, o osso é menor. Ficou bem mais fácil do jeito que você explicou. Que bom, eu gosto disso. Quero que fique mais fácil. Do lado do polegar, o osso é mais alto. Bem nesse canto, ó, aqui, nesse cruzamento dessa linha aqui, vai ter um osso aqui. O nome desse osso é tíbia. E mais ou menos na altura desse copo que eu coloquei, que era essa distância, colocando para cá, eu vou fazer a cabeça de uma cobra. Aí, ó. Cobra aqui, tá vendo a cobra? Mas só desse lado que eu vou reforçar. Pronto. Só desse lado que eu reforço. E aqui. Esta parte vai subir assim. Ó como ficou.
Vamos fazer de novo, porque quanto mais a gente faz, mais a gente entende, né? Então, é a repetição. Vamos fazer de novo. Começar por isso daqui. Ó, pegar esta cor. Com um pouco do azul, do violeta que estava aqui, ele ficou meio esverdeado. Ótimo, ele vai parecer melhor. Lá vai. Eu vou fazer um quadrado em perspectiva. Mais rápido agora, tá? Aqui é menor, aqui é maior, tá certo? Tá aí. Vou duplicar esse quadrado, puxar para cá e deixar na metade aqui, ó. Segundo quadrado. Eu vou duplicar esse quadrado, vou puxar e colocar aqui. Terceiro quadrado. Agora perceba, o meu quadrado tem esse tamanho, o segundo quadrado tem esse tamanho e o terceiro quadrado é a metade do tamanho. Deu 2,5 quadrados. Isto é muito importante. Importante demais. Bem aqui, eu faço aquela elipse menor. Tá aí. Bem aqui, eu encurvo, porque aqui encurva. Então, eu vou deixar o polegar dessa vez aqui. Sendo que aqui a metade, o polegar quase alcança a metade, o polegar é gigante. E o dedo mínimo vai ficar bem aqui. E desse espaço, divido em 3 partes. Aí está. Aqui, eu faço essa curva. E aqui, que é a parte de dentro, ele aumenta para cá. É aqui que está o bumbum da pegada. Pronto. E agora? E agora eu vou passar para uma outra cor. Vamos pegar esse laranja. Laranja. Aí vai. Bem no centro, eu vou subir mais ou menos esta altura, uma linha. E bem aqui eu faço um copinho menor. Ó, a elipse é menor que esta. Porque essa lateral vai inclinar assim, ó. Inclinou. Viram? Bem inclinada. E esse daqui, eu vou fazer diferente. Eu vou puxar para cá, assim. Porque a gente vai inclinar um pouco mais o pé para baixo, ó, nesta curva. Viram? Era até aqui, eu inclinei um pouco mais. E esse dedo, a bananinha está aqui, ó. Viram? Bem fácil. Tem que treinar esse movimento aqui. Esse movimento é o truque. Veja, esse aqui está aqui. Eu vou baixar, abaixei, ó. Eu abaixei, tá aqui. Este, eu abaixei, tá aqui. Este, eu abaixei, tá aqui. E o polegar, eu abaixei. Ele tá aqui. Só que ele é grandão, né? Ó. Abaixei todos eles. Viram? Abaixei. Então a ponta do dedo foi mais para baixo do que essa linha verde que eu fiz. Verde limão. Tá. Aqui, um pouco mais para baixo, eu vou fazer uma pequena serpente. Essa serpente, eu só reforço a parte de trás. Vamos lá? Ó. Um pouco mais verde, mais forte, né? Aí está. Sobe e só a parte de trás da serpente eu reforço. Esta parte é a fíbula, porque é do lado do dedo mínimo. Aí ele vem para cá. Aqui temos 1, 2 e o dedo mínimo. Aqui tem 1. Na verdade tem 3, mas é tão pequeno que nem aparece. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Viram? E agora? Ó, esse está subindo aqui. Logo, este vai subir junto. Pra cá. Pronto. Vamos ver de um outro jeito. Aqui está. Lavar. Aí, Wanderson, que bom. Boa noite, me atrasei. Oi, Ivana, eu também. Eu cheguei aqui às 18h49. Então, ó. Aí está. Eu vou fazer o quadrado vindo para cá. Só que dessa vez eu sou mais esperto. Eu já sei fazer esse retângulo, porque eu já treinei. Então, este é metade deste, tá? São como se fossem 2 quadradinhos. Já sou bom na perspectiva, porque eu treinei. O professor pediu para eu treinar e eu treinei. Isso é uma pegação no pé, você tem que treinar, tá? Aí, nesta parte aqui, a gente faz o círculo do calcanhar, assim. E lembra da história da caixa? Esta caixa está inclinando para cá, ó. Para fazer a caixa tem que ser assim, não é? Desse jeito, certo? Logo, esta parte de cima do copo vai estar aqui, ó. Aí é só fechar nessa direção.
Acabei de fazer o calcanhar. E eu vou deixar aqui virado para cima, para esse lado. O pé está descendo. Percebe, né? Bom, fazer a outra caixa. A outra caixa tá vindo para cá, tá vindo para cá, tá vindo aqui. Aqui está. Legal? A terceira caixa, eu vou inclinar um pouco. E aqui está. Tem que ser no mesmo tamanho. Esta linha tem que ser o mesmo tamanho que esta linha. Tá aqui. Bacana. Quer dizer que o meu dedo vai estar bem aqui. E isso daqui vai subir bem longe daqui, ó, bem longe, pra cá. Pra cá, tá bom? Aí está. Tá aí funcionando, tá? Eu vou fazer um dedo mais redondo, um calcanhar mais redondo, assim. Tá, lembra do bumbum? Vamos fazê-lo? É daqui até aqui, né? Aqui tá o polegar, vamos lá. É nesse cruzamento, é bem aqui, ó. Nesse quadrado, ele tá bem aqui. Então, daqui, eu vou fazer o bumbum. Pronto, tá feito. Agora, esse vai subir e encurvar assim. Pronto. Ele encurvou desse jeito. Aqui tá um dedo, aqui tá o outro, e aí está. Agora, vamos fazer o desenho da pegada. Vamos lá. Esse, como é o lado do mindinho, vai ficar mais reto. E vai ficar aqui. Bem aqui. Aí está. Como esse é o lado do mindinho, aqui vai aparecer a fíbula. Então, vamos fazer a fíbula. Ó. Partindo desta linha, eu faço a lateral da cobra. Ó. Essa é a cobra. Tá vendo a cabeça da cobra? Tá aí. Valeu, Tibério! Tibério Ângelo Tiber. Tá aqui, ó. Então, o pé está aqui. Alguma dúvida? Bom, vamos fazer outra agora, né? Prepare-se. Aí está. Amarelo. Desta vez, eu vou colocar a caixa bem aqui, ó. Essa linha vai confundir vocês. Tá. Não confunda, essa linha não. É aqui, ó, a caixa. Tá aqui a caixa. Esta caixa. Lembra-se, lado menor, lado maior. O exercício do cubo tem que ser feito para conseguir fazer isso daqui. A caixa está aqui. Viram? Esta caixa está com esta inclinação. Eu poderia inclinar mais ela. Domínio do cubo. Vamos inclinar mais ela. Quero te mostrar. Espera aí. Eu poderia inclinar como? Eu inclinei ela assim, né? Eu quero inclinar assim. Vamos lá. Aí vai. Ó. Inclinei mais. Desse jeito. Entenderam? Tem um canal no YouTube, sim, GB. Vai no meu perfil, que já está lá linkado. Esse quadrado tem o mesmo tamanho que esse quadrado. Percebem? Tem que fazer essa aula de cubo. Não, tá tudo com acesso. Tudo com acesso. É o GB, né? Obrigado por me seguir. Desse lado, eu vou deixar a metade do tamanho. Metade do tamanho. Tá aqui. Um pouquinho mais inclinado assim, ó. Metade do tamanho. Aqui vai ser o calcanhar. Entenderam? Fazer de novo. Fazer em rosa. Com o amarelo vai ficar meio avermelhado, né? Eu não lavei direito. Tá. Acho que vai dar. Vai dar um rosa bebê. Aí vai. Eu fiz um quadrado. Ó, é um quadrado, tá? Fiz um outro quadrado, um pouco mais inclinado. Aí está. E aqui eu fiz um retângulo, sendo que esse lado é menor que este. Perfeito? É isso que eu fiz. Vamos fazer o calcanhar? Beleza. Lembra que o calcanhar é uma bolinha pequena, que está bem aqui, ó. Dessa vez eu fiz nesse canto, tá vendo? Eu não fiz no meio. O importante é que ela respeite essa proporção de metade. É isso, ó. Tem essa dimensão daqui até aqui, eu respeito a proporção da metade e faço ela metade. Tá aí, ó. A elipse. É importante só isso. Tá bom? Feito isso daí, já tá mais que certo. Então, aqui eu tenho um círculo, aqui eu tenho a ponta. Eu posso subir esse daqui para cá, fazer um copo menor aqui. Eu posso subir esse aqui para cá e fazer um copo menor aqui, ó. Aqui está o meu copo de ponta cabeça. Para que isso? Porque bem aqui atrás
vai ter o calcanhar. Tá aí. E bem aqui atrás vai ter o calcanhar. Tudo certo? O polegar eu vou pôr no meio. Tá aqui, ó. Esta dimensão. Esta proporção. Lembra que aqui é o meio? Eu coloco quase no meio. Então, meu polegar está aqui, ó. Bem aqui. Olha, tem que treinar fazer isso daqui. Isso daqui é o truque do dedo. A parte do polegar é a parte de baixo. Se não conseguir fazer isso daqui, não vai funcionar. Então, tem que treinar fazer esse feijão. Tem que conseguir fazer esse feijão. Se não conseguir fazer esse feijão, não vai funcionar. Mas, esqueci de falar uma coisa. Tem esse corte aqui, ó, curvo, né? Então, aqui vai ter um corte curvo assim. E aqui vai ter um corte curvo assim. Vamos ver o dedo mínimo? O dedo mínimo fica bem nesse canto. E ele é meio gordinho. Um ovinho meio disforme, assim, meio esquisito. Então, tem 1, 2, 3, bem pequenininha. Então, aqui, ó. Nessa voltinha, na parte de baixo. Oh, valeu, Ângela. Obrigado. Eu vou fazer essa voltinha aqui, ó. Tá aí. E agora? Daqui até aqui, tenho que fazer 3 voltinhas. 1, 2, 3. Daqui até aqui, eu tenho que fazer 3 também. Então, lá vai. 1, 2, 3. Aí está. 3. Mas lembre-se que isso daqui tem que parecer um feijãozinho. Esse daqui tem que parecer um feijãozinho. Esse daqui tem que parecer um feijãozinho. Esse daqui tem que parecer um feijãozinho. Feijãozinho e feijãozinho. Tá aí. Tá começando a formar. O bumbum ficava onde mesmo? Um pouco abaixo desse daqui, nesse ponto, né? E nesse ponto, certo? Vamos lá. Então, lembra que na perna o bumbum vai para a coxa, no estudo de pernas que a gente fez? Aqui, ó. Quando estudou a anatomia, então esta é um glúteo. E o outro glúteo está bem aqui, ó. E aqui esta curva, porque esta é a parte de dentro. Aí está. De novo. Esse lado do mindinho. Então aqui, ele vai fazer isso, vai encurvar para cá e vai fazer bem menor que esse daqui, ó. Esse é mais proeminente e esse é bem menor. E o bumbum? Mesma coisa, nesta linha, ó. Aqui está, daí você puxa para a coxa, mais ou menos, e o outro lado está ali. Aqui está. Está começando a surgir. Beleza. Quando eu puxei o copo para cá, ele está vindo para cá. Bem aqui, você tem um osso da tíbia, da fíbula. A fíbula fica aqui. Só que eu quero virar ele naquela direção. Então, eu vou virar aqui, ó, nesta direção. O que vai acontecer? Isso aqui vai vir para cá. E aqui vai ter o início da batata da perna. E o que acontece? Essa virada vai formar isso aqui bem grandão assim. E vai parecer meio estranho. E é assim mesmo, porque ele está indo para lá. Olha só. Vou fazer, depois vou explicar. Aqui, eu não posso encostar. É o colo do pé. Então, o colo do pé está aqui. Eu vou aumentar um pouco mais, porque ele está encurvando. Colo do pé encurvando e vai para a canela. É bem assim. Parece estranho? Parece. Mas acredite, está tudo correto, porque a gente fez tudo correto. O que vai acontecer? Vamos ver a volumetria só para entender. Não precisa fazer a volumetria. É só para entender. Vamos lá. Aqui, uma só. Aqui duas. Aqui duas. Aqui duas. Aqui duas. Aqui duas. Aqui é uma só, desculpe. Eu errei. Porque aqui, só uma. Aqui é duas pequenininhas, tá? Porque o polegar só tem uma. Vamos lá. Volumetria. Vamos ver qual cor que eu uso para volumetria. Vou tentar com marrom. Vamos lá. Olha. Esta parte, ele encurva assim. Ele encurva para cá, gira e vai lá para o outro lado. Isso é importante dominar por causa da sandália. A gente vai ver depois. Bem aqui, tem o colo do pé, que está subindo bastante. É essa parte que aumentou bastante. Olha, está no final desse quadrado aqui. Bem no meio aqui, ó. No final desse quadrado, isso aqui encurva para lá. Assim. Vamos aumentar essa força desse marrom. Então, ele faz isto e encurva lá para frente. Aqui encurva pouco e aqui encurva bastante. Ó. Entenderam? Esta parte corresponde a essa parte aqui. Viram? Assim. E aqui? Aqui piorou. Por quê? Porque esta parte é bem essa parte aqui, ó. Tá vendo a metade? Se eu virar isso daqui, ele vem para cá, vem para esse osso e sobe.
Mas o que aconteceu com o osso? Ele virou. Então, essa parte, tá vendo, ó, a linha do retângulo? Ele estava vindo para cá. Ele vinha nessa direção. E quando chegou aqui, ele mudou de direção e foi para lá. Se eu continuasse esse corte agora, ele faria isso aqui, ó. Só que esta parte da simetria virou para lá. Eu virei o pé. E é por isso que deu esse aspecto estranho, mesmo estando certo. Esta vai ser a maior complicação que vocês vão ter com o pé. De resto, é só o desenho de caixa e de perspectiva. Querem ver? Vou fazer um salto alto de lado, que é o mais comum. A gente já fez isso. A gente fez quando estava estudando músculos. Vamos ver, quer ver? Ó. Aqui está. Eu inclino assim, que é o meu salto alto. É esta volta aqui. Ó, tá aí. Desenho do salto alto. Que bom, Mica. Tô me esforçando. Eu queria fazer melhor ainda. Sério, eu queria muito melhor. Eu queria estar com vocês aí, velando. Faz de novo. Quero olhar. Não, fez errado. Deu errado. Esta distância é a mesma que esta distância. E aqui menor. Pronto. Tá aí. Querer não é poder. Tá aqui. Então, aqui é a metade. Aqui é 1 e aqui é 1. Isso corresponde a 1, 1 e meio. Meio, 1 e 1 indo para lá. Certo? É isso que corresponde. Fechou, né? Bem aqui é que está o copo. Aí está o copo. Está aqui. E o copo é onde se desenha o calcanhar. Tá aí, calcanhar. Obrigado por me seguir, Mica. Aqui. Eu já tinha uma seguidora chamada Mica, eu pensei que era ela, mas é outra Mica. Vamos fazer o polegar aqui. Veja só. A distância daqui até aqui, mais ou menos 1/3. Eu vou fazer aquele feijãozinho que você tem que treinar. Aqui é mais 1, é só 1. E aqui, ó, o colo do pé tá subindo, ó, subindo. Esse é o problema, ele se distancia. Por causa dessa curvatura, o peito do pé estufa. Tá vendo? Ele faz isso. E é isso que é o problema, é isso aqui, ó. E essa que é a dificuldade que tem. Ele estufa. Aí está. Algumas bailarinas, quando não tem esse aqui tão estufado, colocam um enchimento embaixo da meia para parecer que é maior. Ok? Vamos fazer aquela cobrinha. Ó, nessa linha. E aí está. Então, é só pegar no centro, no chão, bem aqui, fazer o cálice. Tá aqui, ó. E aqui, você fecha nessa direção. E automaticamente, o famoso colo do pé, né? Hello, Pires. Alguns conhecem como peito do pé. Os dois nomes são válidos. Aqui está. Eu posso prender aqui também, eu posso fazer umas ligações, eu posso prender a última fivela aqui. Certo? Ok. Vamos ver a próxima? Deixa eu pegar o livro e ver. Aqui. Nós, então, fomos para esse capítulo e estudamos esse daqui. Quero que vocês tirem print. Salto... Nossa, Ângela, você sabe de cor, é? Legal. Tirou o print? Nós vamos falar de sapatos depois, tá bom? Print tirado? Tá aqui explicado as divisões, tá vendo? O copo, a planta do pé. Ok. A ponta do dedo, para vocês treinarem, né? E o cilindrozinho. Agora vamos ver esta técnica. Essa técnica é um pouquinho mais complicada. Ela usa mais caixas, é meio robótica, olha só. Se vocês gostarem do outro método, não tem problema. Eu gosto mais do outro método. Mas nós vamos ver esse método aqui. Vamos lá. Peguei. Tá aqui. Vou colocar do lado agora. Aí, Ângela, porque você desenha bem, provavelmente, né? Mas nós sempre temos níveis de compreensão de acordo com o nosso avanço, o nosso nível. Então, uma coisa que é difícil agora, depois vai parecer fácil. Eu prometo que quando você começar a treinar bastante, ele facilita. Porque mão é mais complicado que pé. E alguns acham meio estranho isso, porque se bate muito com o pé. Mas se bate porque treina um pouco. Tá.
ele não ensina bem proporção nessa técnica. Então, lembre-se, proporção é importante. Então, a gente vai falar de proporção mesmo que ele não ensina. Se eu pegar aqui, fazer 2 quadrados e meio, eu tenho a proporção. Agora, como ele faz? Ele faz assim, ó. Essa daqui. Vamos lá. A planta do pé está em todas as aulas. Você tem que aprender a fazer planta do pé. Então, ele fala para você cortar esse daqui inclinado assim e inclinar esse daqui para cá. E depois, esse é o método do caixão. Esse método do caixão é muito bom. É isso, chama no privado e faz encomenda. Então, tá aqui. E aqui, eu faço essa curva. Eu faço preço de custo mesmo. Tipo, é só quase o valor da impressão, do trabalho ali. Aqui está. O pé está nessa caixa. E depois? Depois você faz o polegar. Nesta ponta aqui, que ele faz um quadrado aproximadamente desse tamanho. Aproximadamente 1/3 do tamanho do quadrado. Esse aqui, ó. Aproximadamente 1/3. Depois, ele pega esse lado e puxa aqui. E faz aproximadamente esse aqui, ó. Esta curva, que parece uma faca. E depois, ele faz uma ligação aqui para poder encurvar isso aqui desse jeito. Nossa, fica um pouco mais para cima, ele deixa um espaço aqui. E depois, ele faz isso aqui. Eu não gosto desses métodos que faz uma demonstração rápida e a torce para a pessoa fazer igual. Parece que o cara não está explicando nada. Ó, mesma coisa que eu fiz. Aqui começa o metatarso. Daí, é isso que ele faz. Esta é a forma. De lado. Esse retângulo tá aqui, ó. Oba, obrigado, seja bem-vindo. Nanu. Aqui. Agora, eu deixo esse espaço, que é menor, aqui. Como ele não fala muito de proporção, até fala mais ou menos, ele... tá aqui, ó. É uma proporção meio estranha, pra falar a verdade. Tá, vamos fazer essa proporção que ele colocou. Aí vai. Esse daqui tem uma distância que ele colocou como número 1. Não me pergunte. Aqui, provavelmente é o dobro, mas não parece o dobro. Ele colocou um pouco menor que o dobro. Vou colocar o dobro aqui. Vou colocar um pouco menor. Ó. Tá aí. Talvez tenha feito o dobro mesmo. 2. E aqui, ele fez o último. Não é tão grande igual este, mas não tão pequeno igual este. Eu me sinto um charlatão ensinando esse método. Mas todos os métodos é importante ensinar, porque vai que vocês gostam mais desse método, né? E se gostarem mais desse método, não tem problema. Não é porque eu acho que é um método um pouco mais complicado que vocês não vão fazer, tá bom? Tá aí. Agora, ele faz um retângulo, né? Eu vou fazer um retângulo. Aqui eu misturei o marrom com o azul e vai dar uma cor mais acinzentada. Tá aqui, ó. Ele encurva a parte de baixo. Ele deixa um espaço aqui. E ele encurva esse lado aqui. Aí está. E aqui ele sobe essa parte. É isso que ele fez. Aqui ele deixou um pouquinho mais para baixo. Tá ok. Tá aí. O calcâneos, ele não explica. Ele só mostra esse daqui. Esse S. Funciona. Não posso dizer que não funciona. E nesse espaço, ele está subindo. Vou pegar mais tinta que está acabando. Ele inclina esse daqui a aproximadamente uns 20 graus. E aqui, ele faz esse degrau e puxa para cá. Ele faz uma linha próxima aqui. Inclina para cá. Como se fosse uma nota musical. Aqui ele fez um círculo, que eu não entendi por quê. E agora, ele faz um fechamento que é a morfologia. Bem assim. Que é a forma do triângulo. Já vão entender isso. Calma, vocês vão entender. Querem ver? Vamos aplicar isso. Não, antes de aplicar isso, vamos ver de frente. O que ele faz? Esta volta aqui, deixa eu completar essa bolinha. É uma bolinha. Essa bolinha é a bolinha da articulação do pé de brinquedo. Já mostro. Na parte de... aqui.
Ali, ó. Essa bolinha. Fica bem aqui. Aqui tá feito com quadradinho. Olha ali. Tá vendo a articulação no calcanhar? Essa forma de trabalhar é bem legal, porque ajuda vocês verem o corpo como uma marionete. Então vocês conseguem fazer alguns movimentos trabalhando com um manequim. E ele dá um efeito muito bacana. Fica bem interessante mesmo. Então, ó, essa bolinha, vou colocar bem aqui para vocês verem nesta parte, esse desenho. Ó, tá aqui. A bolinha. O polegar. Eu vou deixar um pouquinho mais para baixo. Vou deixar desse lado aqui. Um pouquinho para o lado e para baixo, assim, ó. O retângulo, tá vendo? Ó? Esse retângulo. É esse retângulo. Esse quadrado tem esta dimensão. Essa dimensão é que eu vou colocar aqui. Esse tamanho é esse tamanho. E esse tamanho é esse tamanho. Então é um pouco menor. Mas entenderam? É a proporção. Tem que respeitar isso. Aí está. Aquela curva, ó. Aquela curva. Tá aí. Dominou esse daqui. Vão conseguir usar esse método. Quem está mais avançado em perspectiva vai se dar muito bem com esse método. Quem não está muito avançado, nem fez aquele exercício de cubos e não está conseguindo fazer o cubos, vai se dar muito mal com esse método. Infelizmente. Agora eu vou subir. Até aqui. E subir. Como se fosse um boneco de madeira. Eu faço um fechamento aqui. E um telhadinho. E aí está. Bom, do lado do dedo mínimo, isso daqui é menor. Do lado do dedo do polegar, esse aqui é mais alto. Por isso, esta parte vai ter esta inclinação. Vamos aplicar isso. Esta parte de trás vai funcionar como uma caixa. Aumentei um pouco para trabalhar com a caixa. Vamos fazer a caixa. Aí vai. Perspectiva da caixa. Tá aqui. Caixa. Perfeito. A bolinha está bem aqui. Feito. Esta parte que eu fiz assim está bem aqui. Entende? A pessoa, para fazer isso, vai ter que dominar a perspectiva. Percebe que está tudo em perspectiva com angulações? Não é? Tudo com angulações. Tudo em perspectiva. E esse daqui encaixa aqui. E esse aqui fica dentro disso. E o pé? Tem a dimensão, lembram? Aqui aumenta e aqui diminui. Bem aqui tem aquela curva. E aqui que está a caixa do polegar, que vai subir e vem para cá. Olha o carrinho que apareceu. É um automóvel. Olha o para-brisa do automóvel e a frente do carrinho. E esse sobe para cá. E é nesse momento que a gente trabalha o colo do pé ou o peito do pé. Que daqui ele vai encurvar até chegar na bolinha. Vai encurvar até chegar na bolinha. Curva para cá. Curva para cá. Não gosto desse método. Eu também gosto muito mais do primeiro método. Esse método é muito complicado. Eu acho que mais complica do que facilita. Eu acho. Mais complica do que facilita. Vou pôr para vocês tirarem print. Oh, desculpem. Pode tirar print. Tá aqui escrito o texto, tá aqui as coisas, tá bom? E eu não traduzi essa parte ainda. Mas um Google Tradutor resolve para vocês, tá bom? Tá aí. Sim, ele é mais lógico e tem toda a parte do cubos e da perspectiva. Tem razão. Olha, ainda temos tempo de mais uma coisa. Esse método é mais interessante que o outro. É tipo o outro método, mas mais facilitado. Então, a gente vai se dar um pouco melhor com esse método aqui. Ele não explicou direito, mas a gente vai se dar bem, acredite. Com certeza vai se dar bem. Ó, não é tão fácil quanto o primeiro, mas não é tão difícil quanto o segundo. Aí vai.
Basicamente é o primeiro método, tá? Mas é um pouco mais livre. A gente vai fazer o seguinte. Esquece o polegar por enquanto. A gente vai dividir esta linha em 3 partes. 3 partes. Tá aqui. Nessa terceira parte, esta parte aqui, você vai fazer uma linha inclinada para cá. E aqui você vai puxar assim. Esse puxão inclinado. Olha aqui o que está fazendo. Viram? 3 partes. 1/3, 1/3 e 1/3. É um pouco mais livre, um pouco mais solto esse daqui. Para quem gosta de um traço mais solto, vai ser o ideal. Do outro lado, eu vou fazer o mesmo tamanho e vou dividir no meio. Lembra que eu falo para vocês, artistas? Vocês, artistas, têm que aprender a dividir em 2 e têm que aprender a dividir em 3, tá bom? O resto vocês dão um jeito. Essa que é a ideia. Deixa eu aplicar uma coisa. Ó, bem aqui. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essas coisas, quando não mostra, a gente tem que ver e entender. Será que eu tenho um lápis por aqui? Não, não tem. Ah, vai uma ponta do pincel mesmo. Esta dimensão. Eu coloco aqui e descubro que tem a mesma dimensão daqui. A metade. Então, aqui tem a dimensão da metade. Aqui eu vou fazer isso, ó. O tamanho desse traço que eu estou fazendo é o tamanho disso. Esse tamanho desta curva que está descendo nesse ponto tem o mesmo tamanho que isso. E lembra que eu fiz pequenininho na parte de baixo? Aqui está oval. Pequena. Assim. Então, a partir desse pequeno, sobe aqui. Olha o desenho que fez. É um desenho bem estranho, não é? Mas é válido. Ele está correto, acreditem. Daí ele faz o polegar sem explicar. Não tem problema. Aqui a metade do pé, um pouco para cá do pé, eu faço o polegar bem aqui. Voando aqui mais ou menos com esse tamanho, né? Tá ali. Tá vendo? Ele tá mais ou menos esse tamanho. Viu? Esse é 1/3. É quase 2/3 desse 1/3. E aqui eu ligo. E agora eu faço uma curva para cá e faço bolinhas. 1, 2, 3, 4. Aí eu ligo as que estão distantes. Aqui eu faço aquele bumbum, que ele faz mais em curva assim. E ele fez essa linha assim. É mais instintivo. Tá bom? É mais instintivo. Mas está aí. É um método legal. Beleza. Daí ele parte para o cubo. Vamos lá. Ele fala do dedo. Do dedo. E é legal. Vamos lá. O dedo. Quero ver se vai dar tempo? Dá. Tenho mais 5 minutos. Olha só. Lembra que eu comentei que vocês têm que treinar isso daqui? É disso que ele parte. Isso daqui. Então, na cabeça dele, é só olhando você já entende que isso daqui é assim. Aí tem aquela volumetria que eu comentei com vocês, ó. A volumetria do cilindro, né? Bem aqui está o polegar. Deixa eu colocar mais pra cá, que daí vocês veem os dois. O meu desenho e esse daqui, né? Tá aí. Veja como ficou. Beleza. Aí, daqui, ele faz um puxão assim. A volumetria mais ou menos assim. Ele deixa meio quadrado. Esse rapaz que fez, ou essa moça, não sei, né? Trabalha com linhas retas. É uma forma de trabalhar, entende? É uma forma legal. Ó, fica bonito também. Se esse é o teu estilo, manda ver. Fica muito bonito. Ó, quebrado. Funciona, né? Tá aqui. E depois, ele fez aqui uma espécie de pacotinho. E puxou pra lá. Tá aí. Legal. A outra fase, ele trabalha com o calcanhar. Ele mostra a volumetria do calcanhar. Então, lembra aquilo? Assim, ó. Que eu mostrei ontem? Isso daqui, ó. Esse é o calcanhar. É aqui que está o copo. O copo, tá? É aqui que está o copo. Aqui está o calcanhar. Aí, ele aumenta esse daqui assim. Como se fosse um bastão. Olha o bastão. Bastão. Então você tem a batata da perna e tem isso daqui. E ele aplica a tíbia e a fíbula. Vamos aplicar as duas cobrinhas? Eu vou aplicar bem aqui, ó. A cobrinha 1 e a cobrinha 2. Uma mais alta, outra mais baixa, viram? Ó, a cobrinha 1 e a cobrinha 2. E tá feito. Não é para ser complicado isso, não. Aí ele fez de lado esse daqui. Vamos fazer de lado. Mas eu vou aplicar o copo para ficar mais fácil, tá? Copo.
Aí. Subiu. Tá aí. Agora, vamos fazer esse movimento aqui. Aí vai. Veio pra cá e puxou aqui. E depois, esta elipse aqui em cima. Então, isso aqui vai fazer isso, ó. Né? Bem aqui, eu faço um dos ossos, vamos dizer que é a fíbula. E bem aqui, um pouco mais alto, eu posso colocar a tíbia. Aí, a tíbia. E aqui, como ele está virando para lá, eu posso fazer a ponta do pé bem rapidamente. Mas faltou uma coisa, lembra? Esse movimento, ó. Esse movimento que ele fez. Que é isso aqui, ó. Bem aqui. Aqui vai ter o pé visto ali atrás. Bem rapidinho. Aceitem isso. Ele simplificou o polegar usando cubos. Ele ensina para o método de cubos. Se achar mais fácil, é isso aqui, ó. Aí está. Fechei um cubo. Levanto um do lado. Fecho para cá. Esse daqui eu coloco para cá e faço um túnel. Isso é um prato cheio para os arquitetos. O outro é um prato cheio para os arquitetos. O outro. Tá vendo? Eu falei, tem que treinar cubos. O outro. Deixa eu ver. Nossa, não tô entendendo o outro que ele fez. Ah, não vou fazer. Tá aí. Ele também ensina como se fosse a ponta de uma nave. Assim. Para fazer o polegar. Que esse estaria aqui. Aqui é aquele curvo que eu não fiz, né? Curva assim, daí faz a ponta. E esse daqui, que é o polegar, ele faz assim. E esse se aplica ali. Se o dedo fosse largo, o que você acha do IA, da IA? Deixa eu ver o que mais vocês falaram. Ele é mais lógico? Não, você já viu. O que eu acho da IA? Que não é uma inteligência... não é uma inteligência. Porque ele não tem sentimento, ele não pensa como indivíduo. Ele é uma programação, é um prompt. Então não é uma inteligência, é uma ferramenta. Eu acho que uma pessoa que faz arte pelo IA, desculpe dizer, não é um artista. Eu acho que é uma pessoa que está usando uma ferramenta, um brinquedo, que tira o trabalho de ilustradores de capa de livro. Eu acho que todo mundo que faz arte digital está em perigo com o IA por causa disso. Então, todas as pessoas que trabalham, eu também faço alguns trabalhos digitais para acelerar, mas vai ter um momento que aquelas pessoas que contratam não vão precisar mais. É uma coleção de referência que faz mistura, exatamente assim que ele funciona, né, Nana? Todos nós fazemos isso. Todos nós aprendemos em várias referências e nós criamos alguma coisa. Só que a gente faz de forma consciente, porque a gente é inteligente. A gente tem um objetivo. Aquela ferramenta precisa ter alguém para dar a ordem. Precisa ter alguém para programar, para aquela coisa acontecer. Eu acho que o paralelo que até eu fiz com a fotografia é falsa. Que eu disse que no início a fotografia assustou. Não, eu acho que é falso. A fotografia não vai tirar o trabalho dos pintores. Quer dizer, até tirou um pouco, né, dos retratistas. Mas o IA tira de forma direta os ilustradores digital. Porque está muito melhor e cada vez melhor. Então, os artistas digitais vão ter que criar alguma forma de fazer uma coisa nova. Bom, vamos encerrar essa aula. Vamos aplicar isso daqui. Esse artista coloca assim. Tinha mais uma coisa que foi falado, né? Aqui, o que foi? E se fosse largo, a gente viria uma parte dos dedos nas laterais? Viria? Eu acho que sim. É tudo projeção, tá? Você vai entender melhor isso, e eu também vou entender melhor a tua questão com o tempo aqui, porque a gente vai ter mais aula de pés amanhã. Amanhã eu não vou começar atrasado. Ele faz isso. Aqui é o calcanhar. Depois, ele inclina isso daqui. Assim. Inclinei, ó. Aqui ficou menor, aqui ficou maior. Tá? Bom, agora tem uma coisa. Aqui tinha essa dimensão. Essa dimensão dobrou e triplicou. São 3 partes. Nossa, tá estranho isso. Não, é isso mesmo. Então aqui, encerra aqui, ó. Eu tenho que lembrar que ele não faz o polegar no método dele. Porém, se eu pegar esse daqui, dividir na metade, eu pego essa dimensão e coloco aqui. Este tem a dimensão da metade. Da metade. É difícil mesmo, esse aqui é mais difícil.
É mais difícil mesmo. Depois você tira print. Se quiser tentar de novo, você pode tentar. Esse inclinou para cá e esse inclinou para cá. Esse aqui eu levanto um pouco. Mais ou menos essa quantidade. E eu ligo aqueles pontos. Isso daqui, a gente tem que ter aula de perspectiva isométrica para ficar melhor, tá certo? E olha, tem que fazer exercício de cubos ali. O exercício de cubos que eu sempre falo para vocês fazerem, tá? Exercício de cubos é importante. Agora vamos aplicar essas coisas aqui. Aí vai. A ponta tá aqui. Faz um pouquinho mais para cá, né? Então eu faço essa ponta, o polegar, que é o maior. Tá aí. E eu ligo esse daqui aqui. Pronto, liguei. Agora eu vou fazer esses. Aí vai. 1, 2. E fechei. Faço de novo. Opa, errei. Cubo. Cubo. Fiz o segundo. Vou fazer o terceiro. Desço. E faço. E faço o quarto, que ele fez esse arco aqui, né? Desceu. E fez bem pequenininho aqui. Tudo mal feito. E tá aí. Agora ele aplica aquilo que foi aplicado na aula anterior. Que é deixar isso daqui curvo. Deixar isso aqui curvo. Essa aula, Ivana, a gente vai aprender a fazer direitinho quando aprender a fazer arcos na arquitetura. Mas eu vou explicar bem, tá? Aqui eu tô passando só o que ele tá explicando. Eu tenho que pedir desculpa para vocês por estar mostrando essas coisas complicadas. Mas é para vocês verem o que vocês vão encontrar. É tipo uma preparação. Uma preparação para os tutoriais que vocês vão ver. Porque vocês vão aprender vários tutoriais. Arredondei, coloquei para dentro, coloquei para fora. Vem para cá e tá feito. Então peço 1000 desculpas por isso. Aqui você vai tirar foto. Tá em inglês, mas um bom Google Tradutor, ele traduz tudo para vocês. Espera um pouquinho. Pronto. Agora, pode tirar foto. Printou? Tá. Amanhã nós vamos fazer uns estudos de várias formas, usando o método que eu gosto, que vocês gostaram mais. Mas vocês podem tentar o outro método, tá bom? Nós vamos ver isso aqui com sombra. E se der tempo, a gente estuda a anatomia do pé, tá certo? Depois a gente faz mais alguns estudos, encerra a aula de pé e entramos em moda com sapatos. Aí nós vamos começar uma nova sessão, que vai ser roupas, e armaduras, e vestidos, e dobras, e acessórios, tá certo? Quando acabar isso daqui, a gente começa outros seres. Eu não sei qual é o nome desse método. Vou chamar de método Wilton, porque eu gosto do que eu criei. Então, esse aqui é a criação minha. Vou chamar de método Wilton. Ó, pode ser? Se quiser tirar print, tá aí. Aí, essa daqui é um método, tá aqui, ó, tá em japonês. Nada com o Google Tradutor e uma fotografia não resolve. E essa foi a primeira aula que a gente deu sobre isso daqui. Tá certo? Então, até amanhã, que nós vamos fazer exercícios e estudos. Beleza? Muito obrigado a todos que me acompanharam. Me siga, me curta, me compartilhe. Vou deixar aqui que alguém queira tirar print. Assim, né? Assim. Vamos ver se dá para tirar print. Dá. Boa noite, até amanhã. Tá aí. Pode tirar print se quiser. Ó. Tá aqui. Pode tirar print. E aqui. Pode tirar print. Aí tá. Até amanhã, então. 6 horas amanhã. Amanhã vai dar certinho, 18 horas. Eu não dou aula à tarde amanhã, por isso eu vou estar de plantão aqui certinho, esperando dar 18 horas. Até. Fui. Boa noite, Dica. E obrigado por todos vocês aí que me acompanharam. Até você, Dica. Tô indo embora. Eu não tô indo embora ainda, falei. Agora foi. Terminaram agora.